Olá pessoal, o Corpo de Bombeiros de Muriaé e o SAMU foram acionados com urgência por volta das 16h30 na tarde de ontem para comparecer ao aeroporto Cristiano Ferreira Varela, onde em um hangar de uma empresa privada, o pneu de uma aeronave havia estourado durante a manutenção quando estava sendo feita a calibragem e deixou 2 feridos. O piloto e um funcionário da empresa de manutenção prestadora de serviço, inclusive, teriam sofrido ferimentos graves. No local, os profissionais socorristas depararam com as vítimas caídas nas proximidades do avião, sendo amparadas pelos amigos que trabalham no aeroporto e também pessoas que fazem aula ou têm ligação com as empresas de aviação no local, que tomaram todas as providências, dando importante apoio e com calma naquele momento. De imediato, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital São Paulo, onde seria feito exames mais detalhados para saber a gravidade dos ferimentos. A empresa dona da aeronave enviou uma nota oficial dizendo o seguinte: na tarde de hoje, dia 29, durante serviços de manutenção de rotina da aeronave da Consuplan, no hangar localizado no aeroporto municipal, 2 prestadores de serviços se acidentaram. A aeronave estava parada em serviço de calibragem de pneus. Os colaboradores foram rapidamente socorridos e encaminhados para o Hospital São Paulo, onde estão recebendo todo o apoio necessário. Ainda não há informações médicas sobre o estado de saúde das vítimas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O Corpo de Bombeiros e o SAMU de Muriaé foram acionados no final da manhã de ontem para comparecer a uma comunidade rural no município de Muriaé, chamada de Babilônia, região de Belisário. As informações davam conta de que um trabalhador estaria preso entre as ferragens de um equipamento às margens de um rio e tratava de uma pequena usina hidrelétrica caseira que estava sendo construída e em fase de teste. Uma das partes soltou e acabou atingindo o operador no local. A vítima veio a óbito na hora e, quando chegamos, nada pôde ser feito. A perícia técnica foi acionada e realizou o trabalho de praxe, liberando o corpo para o IML, relata o Corpo de Bombeiros. A vítima é Paulo Vitor Dutra Salvato, engenheiro, que seria morador da cidade de Miraí, a 30 quilômetros de Muriaé. O corpo foi encaminhado para o IML da cidade. O ex-delegado regional Alessandro Amaro da Mata, que desde o dia 1º de novembro atua junto à chefia da Polícia Civil no Estado, recebeu na tarde de ontem a medalha Mérito Policial Civil Delegado Luiz Carlos Soares de Souza. O evento foi realizado na Academia de Polícia Civil, a Acadepol, e a entrega foi feita pelo chefe de Polícia Civil, delegado-geral João Otacílio Silva Neto, e os integrantes do Conselho Superior da Polícia Civil. E uma família de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, está à procura de parentes que, até onde sabem, são moradores de Muriaé. As únicas informações que passaram são de que o avô paterno, chamado Luiz Alves, foi dono de um bar Estrela da Noite, que ficava próximo à extinta estação ferroviária, hoje o Banco do Brasil. O senhor Luiz Alves deixou filhos em Muriaé, um deles se chama Heleno e sua sobrinha Jordânia, que mora em Volta Redonda, gostaria de encontrá-lo, assim como o pai dela, que saiu de Muriaé muito pequeno e não conheceu os irmãos. Estas são as únicas informações que a família dispõe, além da foto antiga do patriarca, o senhor Luiz Alves. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, em Muriaé, disponibiliza hoje um total de 11 vagas de emprego, sendo algumas das vagas para portadores de necessidades especiais. Uma vaga para assistente administrativo, exclusivo para deficiente. Uma vaga para cortador de viés. Uma vaga para costureira de máquinas retas. 4 vagas para costureira de máquinas industriais, obrigatório experiência na carteira. Uma vaga para faxineiro, vaga exclusiva para deficiente. Uma vaga para gerente de produção de confecção, uma vaga para mecânico de automóvel, obrigatório habilitação AB,
e uma vaga para mecânico de suspensão, obrigatório habilitação B. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do Cine, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do Cine de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1337, dentro do posto da UAI, a Unidade de Atendimento Integrado. Interessados devem comparecer ao Cine ou podem se inscrever pela internet, no link que aparece aí na sua tela. Sensibilizado com a triste realidade vivida pelos cidadãos brasileiros, em especial muriaenses, com relação ao caos na saúde pública, o vereador Jair Abreu convidou o deputado federal Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, para uma visita à Casa de Caridade de Muriaé, o Hospital São Paulo, um dos maiores hospitais da região, possuindo pronto-socorro aberto 24 horas para atendimento de milhares de pacientes diariamente de Muriaé e região. A visita do deputado ocorreu no primeiro semestre, onde foi constatada a necessidade de investimentos no hospital. Desse modo, foi solicitado pelo vereador, através de representação, uma emenda parlamentar do deputado no valor de R$200 mil, direcionada à Casa de Caridade de Muriaé, Hospital São Paulo, para custeio das atividades. E na reunião da Câmara desta semana, os vereadores iniciaram a votação do orçamento anual do município de Muriaé para 2018. Com várias emendas propostas, após semanas de estudos realizados pelos vereadores, a votação deste projeto deve ser concluída na próxima semana. Também foram aprovados na reunião 2 projetos do vereador Evandro Cheiroso, que instituem no calendário oficial de eventos do município a Semana Municipal de Prevenção e Combate à Diabetes e o Polo de Excelência em Piscicultura Ornamental de Muriaé. Durante a reunião, 2 moções de aplausos foram entregues e líderes comunitários, representantes dos estagiários da Prefeitura e da OAB, fizeram uso da tribuna. A sessão foi aberta pelo presidente Carlos Delfim, do PSDB, que, no segundo expediente, após as votações, passou seu comando para seu vice Celcinho, do Democratas, que conduziu o restante da reunião até o encerramento. E será realizado no sábado no Muriaé Tênis Clube o Festival Afrodescendente. O evento nasceu em 2015 com o objetivo de promover atividades voltadas à valorização da cultura afro e vem se tornando referência na cidade e contará com atrações musicais, de dança e baile com DJ, tendo como protagonistas estudantes de Muriaé em um show de talentos e com o já tradicional e esperado desfile afro. Uma das ideias centrais do evento é ofertar aos espectadores momento de cultura, entretenimento e diversão, atividades essas propostas por uma professora da rede estadual, Ângela Morelli, que, ao trabalhar a questão étnico-racial em sala de aula, viu o potencial e os impactos positivos no contexto social de ações que promovam a reflexão e interação. O Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o Detran Minas, anunciou a realização de um leilão de veículos apreendidos em Muriaé no dia 15 de dezembro de 2017, a partir das 10 horas no Parque de Exposições Lael Varela. Os veículos poderão ser visitados pelos interessados entre os dias 8 e 14 de dezembro, no horário de 9 às 17 horas, no Pátio Veículos Muriaé Limitada, antigo Pátio Itajuru, situado às margens da BR-116, no quilômetro 704, na altura do bairro Universitário, ponto de referência próximo à Unifaminas. São 487 veículos, entre carros e motos recuperáveis e sucatas. Todos os veículos recuperáveis podem voltar a circular, desde que o arrematante tome todas as providências necessárias, no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e resoluções elencadas no edital do leilão. Todos os veículos sucata não poderão voltar a circular. A homilia do bispo Dom Tomé da Diocese de São José do Rio Preto, em São Paulo, causou polêmica entre os fiéis nesta semana. Em uma espécie de programa de rádio gravado e disponibilizado no canal oficial do sacerdote no YouTube,
Ele diz que dentro das igrejas ocorrem caixas 2 e não são realizadas prestações de conta. Eu vou ficando assustado como tantas vezes nas nossas paróquias, igrejas, comunidades, não há a integridade, não há, vamos assim dizer, a administração de acordo com a verdade e com as exigências do Estado e da Igreja. E o que é pior, me assusta quanto roubo, isto mesmo, roubo, é feito dentro das nossas igrejas e capelas. Leigos que mantêm dinheiro da igreja em nome próprio. Conselhos que não prestam conta adequadamente da administração. Conselhos que não levam em conta as orientações da diocese para a administração e a contabilidade. Dinheiros escondidos em caixa 2. Conselhos que fecham os olhos diante do mau uso do dinheiro das capelas e das igrejas. É triste, mas é verdade. De acordo com o Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos Casos de Dengue, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, já foram registrados 96 casos prováveis de dengue este ano em Muriaé. Com 107 mil habitantes, a incidência de dengue na cidade é considerada baixa. O boletim ainda mostra a incidência da febre chikungunya e do Zika vírus. Desde o início do ano, já foram registrados 2 casos prováveis de chikungunya em Muriaé. No mesmo período, a SES-MG também registrou 2 casos prováveis de Zika. A incidência tanto dos casos de chikungunya quanto do Zika vírus são consideradas baixas na cidade. E uma pesquisa divulgada ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, aponta que a cidade de Viçosa tem preço médio da gasolina mais caro de Minas Gerais. O levantamento foi realizado entre os dias 19 a 25 de novembro de 2017. Foram analisados os preços praticados em 6 estabelecimentos em Viçosa, sendo que o valor máximo encontrado pelo litro de gasolina foi de R$ 4,548 e o mínimo foi de R$ 4,330. O valor médio foi calculado em R$ 4,466, o mais alto entre as cidades mineiras pesquisadas. Também figuram entre os maiores valores de preço médio ao consumidor as cidades de Unai, Três Corações, João Pinheiro e Araxá. Todas estas cidades apresentam valores superiores à média nacional para o período pesquisado, que está em R$ 4,023, com valor máximo de R$ 5,20 e mínimo em R$ 3,349. De acordo com a pesquisa, o preço médio do litro de gasolina em Belo Horizonte está em R$ 3,934. A Diretoria de Competições da FMF divulgou ontem a tabela detalhada para os jogos da primeira fase do Campeonato Mineiro Módulo 2 de 2018. A bola rola a partir do dia 17 de fevereiro. 6 jogos abrem a primeira rodada do torneio. No sábado, dia 17, todos os 4 jogos do dia começam às 16 horas. Betinense e Uberaba jogam na Arena do Calçado, em Nova Serrana. O campeão da segunda divisão, Ipatinga, entra em campo diante da sua torcida contra o Guarani, no Ipatingão. Em Coronel Fabriciano, Social e Tupinambás duelam no Luizão. E Mamoré e Cap Uberlândia fecham os jogos do dia no Bernardo Rubinger, em Patos de Minas. No domingo, dia 18, às 10 horas da manhã, o América de Teófilo Otoni começa a sua trajetória no Módulo 2 diante do Tricordiano. Fechando a data inaugural do torneio, o Nacional enfrenta o recém-promovido Democrata de Sete Lagoas na segunda-feira, às 8h15 da noite, no Soares de Azevedo, em Muriaé. E lembrando que, para a próxima temporada, o Módulo 2 terá um novo sistema de disputa.
Na primeira fase, os clubes jogam entre si em turno único, classificando-se para as semifinais as 4 melhores equipes. Para as fases seguintes, semifinal e final, não será usado como critério de desempate a classificação das equipes na etapa anterior. Desta forma, para definir os vencedores dos confrontos, serão apurados os pontos somados, saldo de gols e penalidades máximas, caso necessário. No dia 5 de maio, conheceremos o grande campeão do Mineiro do Módulo 2 de 2018. Falando agora de Libertadores, o Grêmio agora concentra todas as forças no Mundial de Clubes, assim como o Real Madrid entra direto na semifinal. O adversário será o vencedor do duelo entre Pachuca, do México, e o Wydad Casablanca, do Marrocos. A partida está marcada para o dia 12 de dezembro, às 3 da tarde, horário de Brasília. Antes disso, no domingo, encerra sua participação no Brasileirão com o time reserva contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, às 5 da tarde. Veja os gols de Lanús e Grêmio na partida de ontem na conquista da Libertadores pelo time brasileiro. Pelo contra-ataque! Fernandinho acelerou para fazer, Fernandinho, saiu o goleiro, bateu! Gol! Brasil abriu espaço para bater, Luan invadiu, vai fazer golaço! Golaço! Gênio! Craque! Brilha, menino de ouro do Brasil, é do Grêmio! O Mel deu o combate, não achou, bola na infiltração e é pênalti! Lá diz que o Sandy vai bater no canto esquerdo do goleiro. Autorizado, vem Sandy pro gol. Gol! E o Lanús diminui o placar aqui na Argentina. Em coletiva concedida na noite de ontem, o treinador do Flamengo, Reinaldo Rueda, foi questionado logo na primeira pergunta sobre quem iniciará a partida contra o Júnior Barranquilla. Hoje, às 10h30 da noite, horário de Brasília. Ele preferiu não revelar, mas César é o favorito. Muriaé completou no dia 16 de maio 162 anos de emancipação e durante esse tempo as transformações foram ocorrendo e nos últimos 50 anos a arquitetura da cidade vem sendo transformada anualmente com mudanças que deixam o passado fora da memória da população. Prova disso é que muitas vezes passamos em um local onde hoje é uma construção nova e nem sequer lembramos o que existia ali antes. Diante disso, vamos mostrar imagens de Muriaé comparando antes e na atualidade para descobrirmos como era e o que existia naquele local. Começamos com uma imagem da antiga Farmácia Pascoal, onde hoje é a Pernambucanas. E localizado próximo à Praça Coronel Pacheco de Medeiros, o posto Ana Cláudia está funcionando onde foi um casarão nas esquinas das ruas Doutor Afonso Canedo com a Paulo Pacheco de Medeiros. Ainda nos anos 80, na rua Presidente Arthur Bernardes, ficava a Escola Hamilton de Datilografia, que foi fundada pelo senhor Ormindo Dipo Soares de Oliveira. No local, hoje estão um prédio e o Fórum da Comarca de Muriaé, permanecendo ainda a casa da família Chiarelli, que também passou por algumas modificações. E nos anos 80, na BR-116, na Barra, funcionava a Autopeças São Cristóvão. E com o passar dos anos, se tornou o Hotel Elite, que permanece até hoje, tendo outros comércios na frente do prédio. Tradicional na Rio Bahia, na Barra, o Alto Posto Rio Norte, nos anos 60, 70 e 80, também passou pelas transformações do tempo, mas continua sendo um posto de combustíveis. Uma parte da alvenaria, que no passado era escritório do posto, continua no local e foi transformada em outro tipo de comércio ao lado do posto. Uma das principais avenidas da cidade, que liga a região da rodoviária ao centro, passou por modificações ao longo dos tempos. Nos anos 40, ainda tinha um córrego que cortava toda a sua extensão, com prédios baixos e pouca movimentação. Ao fundo, um morro arborizado e sem construções. Com o passar do tempo e a necessidade de transformações e cuidados com a cidade, já no fim dos anos 80, o córrego foi coberto e a avenida ganhou novos prédios e vários comércios.
Ao fundo, onde existia apenas um morro arborizado, hoje está instalado o cemitério municipal. E uma das principais ruas de passagem do bairro da Barra para o centro, a Rua Getúlio Vargas, também conhecida por Rua da Ford, passou por muitas modificações, mas em pequenos pontos ainda se vê um pouco do passado nas fachadas de algumas casas e no prédio onde um dia foi a Ford. Visto do alto do bairro Santa Terezinha, em 1929, o bairro do Rosário mantinha casas com apenas um andar e só uma das edificações tinha o segundo pavimento. Além do mais, o bairro, assim como a beira do rio, era totalmente arborizado. Já na foto de 2010, o que se vê é o surgimento de prédios, um desmatamento grande e até a igreja sofreu modificações. E na esquina das ruas Arthur Bernardes, a Rua do Fórum, com a Gabriel de Oliveira, a Rua da Câmara Municipal, onde no passado era um casarão e desde o fim dos anos 90 foi erguido um prédio com uma parte comercial. Nas fotos se nota a torre da antiga Telemig, que permanece no mesmo local. Essa imagem também faz parte das transformações que o tempo trouxe para Muriaé. A Praça João Pinheiro é um dos pontos mais tradicionais da cidade e, com o passar dos anos, sofreu diversas modificações, tanto nos prédios à sua volta como no fluxo de trânsito. Mas na descida da Rua Doutor Silveira Brum, poucas foram as mudanças, ficando os prédios quase que da mesma forma do passado, como na foto dos anos 70, que mostra a descida chamada na época de Largo das Dores, que hoje é ocupado por uma parte da calçada da praça. Claro que o calçamento, a sinalização e o comércio acompanharam a evolução e dão o tom de transformação ao local. Na foto de hoje, vemos o prédio onde funcionou durante muitos anos uma empresa de comunicação na Rua Coronel Domiciano. Com a mudança da empresa para a sede própria, em meados dos anos 90, no local vários comércios se instalaram e um dos que mais fez sucesso foi o Arroba Café. Hoje o prédio é sede de um curso profissionalizante e a farmácia continua no mesmo ponto, com as devidas transformações. E na Rua Afonso Canedo, onde no passado, até por volta de 2005, funcionava uma vidraçaria e ao lado um sapateiro com os profissionais Batatinha e seu irmão, que na foto estão na porta do comércio e durante muitos anos atenderam a população. Hoje o prédio passou por uma reforma e onde se via mais um prédio antigo, hoje existem uma academia no andar superior e na parte de baixo diversos comércios, seguindo a evolução e transformações da cidade. A esquina das ruas Doutor Afonso Canedo com a Doutor Paulo Pacheco de Medeiros, ao longo dos anos, vem passando por transformações. O local tem uma lanchonete tradicional e muito frequentado na cidade, que também já foi reformada e mudou o visual da esquina. A primeira foto é dos anos 20, já a segunda é em 2014 e a última na tarde deste domingo. Elas mostram as transformações não só no prédio frontal da lanchonete, como dos arredores. Mais uma transformação e desta vez radical no centro da cidade. Em um passado distante, em 1916, onde hoje está o edifício Top Center com lojas e escritórios, funcionava a usina São Paulo Amador Pinheiro de Barros, que hoje dá nome à rua lateral ao prédio. Muriaé vai crescendo e em muitos pontos sua arquitetura se modificando, principalmente no centro. A Rua Coronel Marciano Rodrigues, no centro, passou por transformações com o crescimento do comércio, que no passado era forte, mas em pontos específicos que vendiam de tudo, um pouco. O tempo passou e a rua que abriga até hoje a Avenida Eudóxia Canedo ganhou uma variedade de comércios, como bancos, academia, lojas de roupas e de alimentação, além de um ponto final de diversas linhas de ônibus. Todo este crescimento transformou a aparência da rua, que era larga e mais residencial que nos dias atuais. Ao fundo, nota-se também o bairro do Rosário e uma montanha arborizada, onde hoje é parte do bairro Santa Terezinha. Nas imagens de hoje, a Rua Doutor Silveira Brum é uma das principais no setor comercial, com lojas de diversos setores, padaria e escritórios. As transformações no prédio, localizado na chegada na Praça João Pinheiro,
foram poucas, mas o comércio, que é localizado no prédio, mudaram muito, de 1992 até os dias atuais. A Praça João Pinheiro é um dos cartões postais de Muriaé e já passou por diversas transformações com o passar dos anos. A praça sempre foi um ponto de encontro da comunidade muriaense e o relógio se tornou símbolo do local e referência para muitos. Estas imagens demonstram um ângulo diferente que mostra pouco da praça e mais os seus arredores, que sofreram transformações nas estruturas de alguns prédios. A rua Oswaldo Cruz, na Barra, passou por transformações não só na pavimentação, mas também nas construções, que teve sua maioria derrubada para que fossem erguidos novos prédios. Ao fundo, o Morro da Torre, onde tudo aparentemente permanece como antes. E no quadro O Povo com a Palavra, a reivindicação de hoje vem do bairro Napoleão. Por lá, na rua 31 de Março, deveria haver um muro que divide a rua do Rio Muriaé. E acontece que esse muro caiu há muito tempo e até hoje nada foi feito para corrigir o problema, que passa de 4 anos. O presidente da Associação de Moradores do bairro Napoleão, o senhor Guiné Reis dos Santos, cobra da prefeitura a obra e conta as dificuldades que os moradores enfrentam no trecho. Confira a reportagem de Marcelo Luiz. Gente, Povo com a Palavra, mais uma vez aqui no bairro Napoleão. Nós já fizemos matérias aqui na época, na Travessa Santa Isabel, e agora estamos aqui na rua 31 de Março, aqui no bairro Napoleão. Eu vou conversar agora com o senhor Guiné Reis dos Santos, que também é esse pedido antigo, né, melhorias aqui na rua 31 de Março. Senhor Guiné, é um prazer estar aqui com o senhor. Muito boa tarde. Boa tarde. Isso aqui, na verdade mesmo, o muro que caiu foi em 3 de janeiro de 2014. Mas esse problema aqui está vindo desde 2011, na época do secretário, na época era o senhor Dr. João Ceribelli, do qual vinha tampando os buracos, mas a Densul deixou um vazamento do qual veio a cair esse muro. E os prefeitos sempre vêm falando que isso aqui é uma obra federal, que se está dentro de um bairro, de uma avenida, 31 de Março, que é essa onde nós estamos. Essa cratera lá vai para 4 anos que ela está caída aqui. Eles falam que não tem verba. Aqui tem um trânsito, que vocês podem ver aqui, intenso, de caminhão carregado. Descarrega aqui onde a metade da rua está caída. O secretário de obra, o senhor doutor Aderbal, veio aqui e pôs esses cavalete, né? Tipo um cavalete, cavalete, né? Aqui, as pessoas não sabemos. Eu, por exemplo, não sei quem. À tarde da noite eles vêm, arrancam, jogam fora. Eu pedi ao doutor Aderbal, o secretário de obra, que era para interditar essa rua. E essa obra, segundo, fala que isso é federal. Mas eu acho que dentro de uma cidade não tem obra federal. Incomoda muito, né, os moradores, o pessoal que tem um comércio, como o senhor mesmo já disse aí, né? E o pessoal aqui, essa rua de Santa Isabel aqui, é a única rua que é de pé de moleque. Aqui as pessoas, as moças, as senhoras, crianças, que às vezes vai numa missa ou num culto religioso, elas têm que vir quase de sandália. Porque não dá nem pra colocar um salto, né? Não pode, né? Elas reclamam comigo. Ô, Guiné, vai assaltar isso aqui? Então tá aí. Tive o prazer de conversar aqui com o presidente da Associação de Moradores aqui do bairro Napoleão, né? O senhor Guiné Reis dos Santos. Senhor Guiné, foi um prazer e esperamos da próxima vez que seja para dar os parabéns, né? Na inauguração, com certeza, né? Obrigado, boa tarde pro senhor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde para você. Uma frente fria que está no litoral do Espírito Santo e outras áreas de instabilidade ajudam a deixar o tempo carregado na região sudeste do Brasil. Nesta quinta-feira, volta a chover no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro. E nestes 2 estados, a chuva deve vir com moderada a forte intensidade. No norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, todas as áreas de Minas Gerais e o oeste do estado de São Paulo
vão ficar com muita nebulosidade. Na maioria das áreas, as pancadas de chuva já começam no período da manhã. Na região de Belo Horizonte, apesar da nebulosidade, só deve chover entre a tarde e a noite. As outras áreas do estado de São Paulo, faixa central, pegando a região de Bauru, o sul de Minas Gerais, vão ter um dia de sol, mas com pancadas de chuva entre a tarde e a noite, que também podem vir com moderada a forte intensidade. Na capital de São Paulo, no litoral e na região metropolitana do Rio de Janeiro, apesar das nuvens que vão aumentar um pouco nesta quinta-feira, não tem previsão de chuva e o ar ainda segue bastante abafado. No Espírito Santo, a chuva vai diminuir em relação à quarta-feira, mas ainda será um dia com muita chuva ao longo do dia, chuva que vai e volta. Pelo oeste do estado de Minas Gerais, o noroeste do estado vai ficar com o tempo fechado e chuvoso nesta quinta-feira e a temperatura diminui um pouco. A mínima prevista é de 19 graus em Belo Horizonte e 21 graus em Vitória. Em São Paulo, máxima de 26 e máxima de 30 graus no Rio de Janeiro. E em Muriaé, o dia será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Em Leopoldina, o dia também será de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Por lá, os termômetros marcam 16 de mínima e 28 de máxima. E em Carangola vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 20 e máxima de 28 graus. E agora vamos para o Giro Policial. A Polícia Militar de Muriaé prendeu um jovem no final da tarde de ontem no bairro Cardoso de Melo, Parte Baixa. Em patrulhamento pela região, recebemos informações sobre um possível tráfico de drogas. Assim que chegamos à residência, a garagem estava aberta e o morador, ao ver a viatura, tentou fugir para dentro de casa. Durante as buscas no interior da casa, localizamos 9 papelotes de cocaína e no terreno da casa, meia barra de maconha, cerca de 300 gramas, e ainda dinheiro, balança de precisão. Nesta casa, o indivíduo morava com um colega, suspeito também, relata a PM. E a Polícia Militar prendeu ontem 2 suspeitos na rua José de Abreu, próximo a Santa Rita, os quais foram abordados em uma motocicleta para busca de rotina, momento em que jogaram fora 2 invólucros de plástico com maconha e também estava com dinheiro trocado, que, segundo a polícia, seria um dos indícios que estavam vendendo droga. Os 2 não tinham habilitação. Um casal foi roubado na noite de ontem no bairro Boa Vista, em Muriaé. O crime aconteceu por volta das 23 horas e 30 minutos no Morro da Torre, nas proximidades de uma casa de shows. Uma jovem disse que estava conversando com um rapaz no local quando foram surpreendidos por um indivíduo moreno com um pano enrolado na cabeça. Ele se aproximou deles com um facão e ameaçou cortá-los, caso reagissem. O autor subtraiu 2 aparelhos celulares e a quantia de R$ 170. Após o fato, o autor evadiu a pé, seguindo por um matagal. A PM realizou rastreamento no intuito de localizar o meliante, contudo, sem êxito. Uma pessoa foi esfaqueada na noite de ontem na região central de Muriaé. O suposto mandante do crime acabou preso. O crime aconteceu por volta das 8h30 da noite na Praça João Pinheiro. Segundo as primeiras informações colhidas pela Polícia Militar, a vítima de 42 anos teria sido distraída por um adolescente, enquanto outro desferiu a facada, sendo que o crime teria como mandante um homem de 38 anos. Durante rastreamento, o suspeito de ser o mandante acabou localizado pela Rua Portugal, no bairro São Cristóvão. Ele foi preso e levado para a delegacia de polícia. A vítima, que foi encontrada pela Rua Pascoal Bernardino, foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada para o Hospital São Paulo. A princípio, não há risco de morte. E a Polícia Militar de Muriaé localizou na manhã de ontem, no bairro Planalto, um veículo produto de furto. Por volta das 9h30 da manhã, a PM recebeu informações sobre uma motocicleta Yamaha Factor 125, cor vermelha, que havia sido abandonada por um indivíduo na rua Josefa do Amor Divino, no dia 26 de novembro. No local, militares depararam com a moto. Em consulta ao sistema, verificaram que havia queixa de furto que ocorreu no dia 22 de novembro,
na rua Vicente Alves, no bairro Prefeito Hélio Araújo. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado, onde será periciada posteriormente. E 2 empresários de 31 e 64 anos foram detidos na tarde de ontem, tentando depositar cerca de 5 milhões de reais em notas falsas em uma agência bancária no centro de Juiz de Fora. O gerente da Caixa Econômica Federal foi quem desconfiou da situação e acionou a Polícia Militar. Os suspeitos, que são naturais de Recife, foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal de Juiz de Fora, onde foram ouvidos e liberados. Eles disseram que pegaram o dinheiro emprestado com um agiota e que usariam o montante para efetuar a compra de imóveis. Os maços estavam em 2 malas e, segundo o gerente, as notas verdadeiras de R$100 ficavam na parte de cima, cobrindo o restante, que eram falsas. O material foi apreendido e encaminhado para a Polícia Federal, que vai apurar o caso. E o Notícias da Hora termina aqui e você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094 ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp. O número é 99827-7695. Lembrando que você pode acessar o nosso conteúdo em nosso novo site, redeatividade.com, e também rever as edições do NH no YouTube e no Facebook através dos links youtube.com/redeatividade de comunicação, sem tio nem cedilha. E a fanpage é facebook.com/TV Atividade. Curte a gente lá. Outras informações você encontra aqui e no site dos nossos parceiros. Boa tarde e até mais.